galera do canal Oi Oi Oi, estamos aqui para mais um vídeo no canal. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, like, dislike, deixar comentários. Tudo isso é importante para a relevância do canal, principalmente os comentários, tá? E assim o canal alcança mais pessoas e mais pessoas se inscrevem neste humilde canal. E ativa o sininho de notificação quando você for se inscrever, tá? Assim você fica sabendo de todos os vídeos que forem postados, você é notificado. E lembrando também que aqui os vídeos sempre saem 3h30 da tarde aos sábados, 3h30 da tarde dá o horário da Holanda, tá? E temos também o @canal Oi 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 lá no Instagram. Segue também o perfil do canal Oi 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 lá no Instagram, que é lá onde eu faço as propagandas. Quando sai vídeo novo, eu anuncio por lá também, tá? E é isso daí, pessoal. O tema do vídeo de hoje, julho, mês do rock, já falei da Rita Lee no vídeo passado, e esse vídeo de hoje eu vou falar de Beatles. Claro, Beatles aí que mudou todo um cenário do rock nos anos 60, né? Então, justa homenagem aqui do canal Oi 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 para essa banda que modificou todo um cenário do rock nos anos 60. Vamos falar de Beatles! Yeah! Tá? Bom, as origens aí dos Beatles, tá? Tudo começou no ano de 1957. Empolgante! Quando John Lennon tinha 16 anos e ele formou uma banda de skiffle, um grupo de skiffle. O que era o skiffle? Era um estilo que estava muito na moda lá na Inglaterra no final dos anos 50. O skiffle era um misto de jazz e blues e utilizava instrumentos como tábua para lavar roupa, garrafa, lata. O John Lennon mesmo, ele tinha uma lata com os fios de violão grudado num pau de vassoura, entendeu? Eram coisas assim super simples. Era algo mais ligado, vamos dizer aí, à classe trabalhadora lá da cidade de Liverpool. Então, John Lennon tinha uma banda de skiffle com seus amigos de escola, tá? No início, a banda se chamava os Black Jacks, só que aí John Lennon descobriu que já tinha uma banda lá no bairro, na cidade, chamada Black Jacks, então decidiu renomear para The Quarrymen. O John Lennon, ele estudava o ensino médio na escola Quarrybank High School, tá? Então, The Quarrymans foi uma homenagem à escola onde ele estudava. Bom, em 1958, quem entrou na banda foi Paul McCartney. My name is Olga and I am working. Acho que depois de ver uma apresentação de John Lennon em alguma quermesse, lá no bairro, lá na cidade de Liverpool, acredito eu mais que lá no bairro, nas redondezas, ele ficou interessado. Paul McCartney também tocava instrumento, aí ele ficou interessado em entrar na banda, e assim, em 1958, Paul McCartney foi fazer parte da banda dos Quarrymans, tá? E no mesmo ano, Paul McCartney chamou o amigo dele, George Harrison, para assistir uma apresentação da banda aí nas quermesses da vida. Aqui na Holanda a gente fala kermis, então nas quermesses da vida, o Paul McCartney convidou o George Harrison, um minutinho. Me deram um negócio esquisito para tomar. Aí o George Harrison quis entrar na banda,
fez testes, o John Lennon gostou bastante do estilo de tocar de George Harrison, mas John Lennon achava o George Harrison muito novo para entrar na banda. Não vai não, amor. Na época, George Harrison tinha só 14, estava com 14 para 15 anos, e John Lennon achava George Harrison muito novo. Mas George Harrison foi insistente. Num segundo encontro da banda, numa segunda reunião da banda, isso dentro de um ônibus, no segundo andar do ônibus, aqueles ônibus de 2 andares, muito comuns na Inglaterra. No ônibus. Porque não é grande. George Harrison tocou novamente e convenceu John Lennon que ele deveria estar na banda, e George Harrison entrou para a banda. Guerreira. E ficou assim, eles, os 3, mais alguns amigos do John Lennon, e vamos ao ano de 1959. Aí, no ano de 1959, os outros amigos de John Lennon que faziam parte da banda Quarrymen, eles saíram, ficou só o trio, e John Lennon começou os seus estudos na Escola de Artes e Design de Liverpool. Lá nessa Escola de Artes e Design, ele conheceu Stuart Sutcliffe, se tornaram amigos, e John Lennon convenceu Stuart Sutcliffe a comprar um instrumento, acho que é comprar um baixo, ficou lá, persuadiu Stuart Sutcliffe a comprar um baixo, e Stuart Sutcliffe foi fazer parte da banda. E logo em seguida, eles conseguiram um primeiro empresário para a banda, empresário este, que conseguiu shows para eles em Liverpool, mas também em Hamburgo, na Alemanha, tá? O nome desse empresário, desse primeiro empresário dos Beatles, foi o Alan Williams. Foi o Alan Williams que arrumou esses shows para os Beatles fazerem lá em Hamburgo. Então os Beatles começaram a passar temporadas lá em Hamburgo, e o nome Beatles foi sugerido por Stuart Sutcliffe, tá? O Stuart Sutcliffe, ele sugeriu o nome Beatles, tá? O nome Beatles em homenagem a Buddy Holly, que tinha falecido em 1959 numa tragédia, num acidente aéreo lá nos Estados Unidos. Faleceu jovem, aos 22 anos, e Stuart Sutcliffe sugeriu o nome Beatles para homenagear Buddy Holly, um nome novo para a banda aí, The Quarrymen, tá? Então, a banda ficou por um tempo se chamando Beatles, depois passou a se chamar Silver Beatles, e aí, finalmente, The Beatles, tá? E entre 1960 e 1962, os Beatles ficaram nessa de fazer shows entre Liverpool, shows em Hamburgo, passavam uns meses em Hamburgo, voltavam para Liverpool, faziam shows lá no Cavern Club. Em Hamburgo eles faziam shows num lugar chamado Indra Club e ficavam aí nesse vai e vem entre Hamburgo e Liverpool. Ficaram 2 anos nessa pegada indo de Liverpool para Hamburgo, de Hamburgo para Liverpool. E nessa época, eles estavam começando a ficar bem famosinhos no cenário lá em Liverpool. Eu quero aplausos. Mais alto. Em uma das apresentações em Liverpool, eles chamaram a atenção do empresário Brian Epstein. Brian Epstein demorou a convencer os Beatles para os Beatles se juntar a eles, para ele empresariar os Beatles, mas ele conseguiu, tá? O Brian Epstein, ele conseguiu ficar como empresário dos Beatles a partir mais ou menos aí de 1961, 1962, tá?
E antes disso, ainda em 1961, Stuart Sutcliffe, numa das temporadas dos Beatles lá em Hamburgo, ele se apaixona pela fotógrafa Astrid Kircher. A Astrid Kircher foi uma das primeiras a fotografar os Beatles aí em início de carreira. Stuart Sutcliffe se apaixona por ela e decide abandonar a banda, os Silver Beatles, os Beatles. Que tristeza! Ele decide abandonar a banda e passa a morar lá em Hamburgo e retomar os estudos dele em Belas Artes. Stuart Sutcliffe, infelizmente, vem a falecer no ano de 1962, uma hemorragia cerebral, e aí, a partir de então, da saída de Stuart Sutcliffe, os Beatles passam a ser 4. Lembrando que nessa época, quando os Beatles começaram a fazer os shows entre Liverpool e entre Hamburgo, haviam 5 integrantes, incluindo aí o Stuart Sutcliffe e o baterista Pete Best. Tá? Ele era parte dos Beatles. O Pete Best foi contratado para fazer esses shows aí, ponte aérea Liverpool-Hamburgo, tá? Esses anos entre Liverpool e Hamburgo. Era o Pete Best que fazia parte da bateria lá dos Beatles. Bom, quando os Beatles passaram para as mãos, empresariados por Brian Epstein propôs uma mudança visual para o grupo, para os Fab Four. Vou ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Eles, nesse início de carreira, eles eram banda de apoio do músico Tony Sheridan, o músico inglês Tony Sheridan, que tocava o estilo Mersey Beat, que era um estilo de rock lá da região de Liverpool, Rio Mersey e tal. Eles eram banda de apoio do Tony Sheridan, e Brian Epstein propôs uma mudança de visual. Os Beatles, eles largaram as jaquetas de couro e passaram a usar terninho. E, além do mais, depois de uma breve viagem de John e Paul para Paris, na verdade eles queriam ir para a Espanha, mas eles pararam em Paris, então Paul McCartney adotou o cabelo estilo Coinha. Quando eles voltaram dessas breves férias lá em Paris, Paul McCartney voltou com o estilo cabelo Coinha, tá? E ficou assim. O Brian Epstein, empresário deles. O Brian Epstein queria terminar esse negócio de ponte aérea entre Liverpool e Hamburgo. Ele conseguiu terminar com que o contrato dos Beatles lá em Hamburgo fosse terminado. Então, Brian Epstein, muito determinado, ele passou a procurar uma gravadora para os Beatles, e enquanto isso, os Beatles continuavam sendo banda de apoio para o Tony Sheridan, tá? A primeira gravadora que o Brian Epstein foi procurar foi a Decca Records. A Decca Records recusou os Beatles, falou, isso aqui não dá nada não. Não vai não, amor. Não quero saber. Esses caras não vai dar em nada não. Tchau. E mais tarde, depois, alguns meses, Brian Epstein vai procurar a gravadora Parlophone EMI, e o produtor dessa gravadora, o George Martin, ele gosta muito do som dos Beatles. Aí o George Martin fala, não, vamos produzir, vamos botar fé nessa banda, que os caras são bons. Então vamos lançar aí o primeiro single da banda, chamado Love Me Do. E houve um problema aí, que George Martin, ele não gostou da bateria de Pete Best. Ele achou a bateria do Pete Best muito fraca.
aí falou pro Brian Epstein, olha, a bateria do Pete Best não tá legal, eu acho que vocês podem arrumar um outro baterista, seria legal aí um outro baterista com uma bateria mais potente. E é aí que entra Ringo Starr, tá? Ringo Starr foi o último integrante a entrar no grupo dos Beatles. Pete Best saiu, Ringo Starr entrou, então aí já vamos adentrar o ano de 1963, quando eles lançam o primeiro álbum, Please Me, Please Me. E o álbum foi para as cabeças na Inglaterra e deu-se o início da Beatlemania. A Inglaterra todinha estava dominada pelos Beatles em 1963 e esse sucesso todo chamou a atenção lá do outro lado do Oceano Atlântico. Em 1964, os Beatles foram fazer o show nos Estados Unidos, tá? Antes disso, antes dos Estados Unidos, eles já tinham ido à Suécia, fora Hamburgo, eles tinham ido fazer show na Suécia, isso em 1963, e em 1964 eles foram fazer show nos Estados Unidos. Eles chegaram para fazer o programa lá do Ed Sullivan, lá em Nova York, em fevereiro de 1964, e foram fazer um show na Flórida, em Jacksonville. E um detalhe, Jacksonville era uma cidade segregada, tá? Havia uma segregação entre brancos e negros naquela época. Quando os Beatles foram fazer show em Jacksonville, souberam dessa situação lá, aí falaram assim, ó, show segregado a gente não faz não. Olha, tá sendo quebrado! Vocês vão ter que juntar todo mundo aí para fazer show, senão a gente não toca aqui não. Então, a solução lá na cidade, a contragosto talvez do prefeito da cidade, enfim, eles tiveram que juntar a plateia entre brancos e negros para poder assistir os Beatles junto, tocarem lá em Jacksonville. Bom, em 64 também foi o ano de lançamento do disco, né, do álbum A Hard Day's Night e do filme A Hard Day's Night também, o primeiro filme dos Beatles. Esse primeiro filme dos Beatles no Brasil recebeu o nome de Beatles, os Reis do Iê Iê Iê, tá? E durante o ano de 64, o lançamento de outros álbuns, como o Beatles for Sale também. E aí, Beatles foi se sagrando a banda do momento aí nos anos 60. Chegou o ano de 65, lançamento dos álbuns Help e Rubber Soul. De Help também teve o filme do mesmo nome, o Help. Foi o ano de consagração dos Beatles em 1965. Eles foram condecorados por Tia Beth aquele ano. Rainha Elizabeth condecorou a banda numa cerimônia lá no Palácio de Buckingham. E em 1965, depois do lançamento do álbum Help, eles lançaram o álbum Rubber Soul. E o álbum Rubber Soul já trazia algumas inovações aí no estilo da banda, tá? Até Help, mais ou menos até o álbum Help, os Beatles tocavam o estilo rock balada. Em 1965, com o lançamento do álbum Rubber Soul, eles já foram navegando por outros estilos, assim, um outro estilo de tocar rock, assim, estilo mais experimental, tanto que numa faixa de Rubber Soul, a música Norwegian Wood, tem cítara. Cítara é um instrumento indiano, a música já traz a cítara, aí no álbum Rubber Soul. E bom, vamos aí para o ano de 1966. O ano de 1966 não foi fácil para os Beatles, tá? Foi um ano de polêmicas.
os Beatles. Em 1966, eu já falei aqui no vídeo de tretas do rock, vou deixar na descrição, se eu lembrar eu deixo na descrição, muitas vezes eu não lembro, mas em 1966, aquela polêmica declaração do John Lennon para um jornal inglês, onde ele falou que os Beatles naquele momento estavam mais famosos que Jesus Cristo. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Na Inglaterra não reverberou, mas quando a notícia chegou nos Estados Unidos, foi... Aí demonizaram os Beatles foram boicotados nas rádios americanas. John Lennon teve que pedir desculpas das declarações e todo aquele mal-estar causado. Nessa época, eles fecharam shows, os shows orientais dos Beatles, eles fecharam shows no Japão e nas Filipinas. E nas Filipinas, quando eles chegaram lá, eles chegaram lá com aquele orégano especial. Eles chegaram lá no aeroporto com aquele orégano, foram parados pela polícia, aí falou assim, ó, esse orégano aqui não. E aí? Esse orégano aqui não pode. Você não pinta, não? Não. Que bom, mas eu pinto. Eu pinto muito. Brian Epstein teve que negociar lá com a Polícia Federal, lá no aeroporto em Manila. Eles conseguiram entrar em Manila para fazer os shows dos Beatles. Eles fizeram as apresentações e aí uma outra saia justa lá nas Filipinas. Na época, essa época aí, as Filipinas viviam sob a ditadura dos Marcos, a Imelda Marcos e o Ferdinando Marcos, tá? Imelda Marcos foi fazer uma recepção para os Beatles e os Beatles não foram. Abafa. Meu amigo. Amigas e amigos. Eles ganharam, assim, a antipatia da população filipina. Uma banana que vocês se explodam! E não ficou fácil para os Beatles sair das Filipinas, porque aí o governo passou a exigir que eles pagassem um imposto lá para eles poderem deixar as Filipinas. Pague o aluguel! Então, Brian Epstein, mais uma vez, aí fez um acordo para que eles pagassem, aí o Brian Epstein pagou, acho que $18.000 na época, para eles deixarem as Filipinas, tá? E foi, 1966, foi um ano de polêmicas para os Beatles. E, 1965, os Beatles voltaram para os Estados Unidos para fazer o famoso show no Shea Stadium, tá? Lá em Nova York. Só eu tinha esquecido de falar. Mas voltando, em 1966. Aí depois de 1966, essas polêmicas todas, os Beatles decidiram não fazer mais shows, tá? Eles iam apenas se dedicar a fazer gravações de estúdio. E foi assim em 1967. Em 1967, entramos aí na fase Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour. Anteriormente, aí em 66, eles tinham gravado também o disco Revolver. O disco Revolver já totalmente novado, com esse rock, esse som de rock mais alternativo e psicodélico, tá? Abandonando de vez o rock balada. Em 1967 veio Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour. A capa de Sgt. Pepper's, inovadora em todos os sentidos. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Trazia personalidades da cultura britânica, personalidades do mundo pop. A capa, mas assim, ainda continua como uma das melhores capas de disco aí, em rankings da revista Billboard, da revista Rolling Stones, uma das melhores capas
de artistas do rock, tá? A capa de Sgt. Peppers. E inovações no som de Sgt. Peppers também. Em 1967, os Beatles resolvem ir para um retiro na Índia, fazer um retiro espiritual lá, com um guru. Ano que vem, então onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E enquanto eles estão na Índia, recebem a triste notícia da morte de Brian Epstein. Brian Epstein morreu por overdose de remédios para dormir. Era uma notícia que os Beatles não queriam ouvir, porque Brian Epstein era uma espécie de pai para os Beatles, né? Então, foi uma notícia muito dura para os Beatles. E, sim, a morte de Brian Epstein é um ponto inicial para o fim da carreira dos Beatles, tá? Eu tô passada, chocada. Depois da morte de Brian Epstein, em 1968, os Beatles lançam aí o White Album e o álbum Yellow Submarine, tá? Do Magical Mystery Tour também surge mais um filme, o filme Magical Mystery Tour. Aí em 1968 eles lançam o White Album e lançam o Yellow Submarine. O Yellow Submarine rende uma animação dos Beatles, tá? Não é um filme live action com os Beatles, é uma animação. E os problemas começam a aparecer, tá? As rusgas aí, os desentendimentos entre os Beatles começam a aparecer. O ensaio para gravação, as gravações aí do White Album começaram a ficar muito tensas. Nessa época também, John Lennon assume aí, ele começa o seu relacionamento com a Yoko Ono. Os outros integrantes da banda, lá o Paul, o George e o Ringo, eles passam a ficar incomodados com a Yoko Ono lá todo dia. Pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Nas gravações lá do White Album, eles não gostam da presença da Yoko Ono por lá. Paul McCartney também, nessa época, ele meio que queria ser o líder da banda, coisa que não estava agradando os outros três. Outra coisa também que estava acontecendo é que George Harrison, ele pegava, ele mostrava as composições que ele queria que fizesse parte dos discos, mas o John Lennon e o Paul McCartney, eles meio que ignoravam o George Harrison. Vai responder não, puta! Assim, tá bom. Sua composição aí, tá bom, deixa aí, depois a gente vê. Eles meio que ignoravam as composições aí que George Harrison mostrava para eles. O clima começou a ficar bastante tenso entre a banda toda. George Harrison passou aí uns 7 dias fora da banda e voltou depois. Ringo Starr também ficou uns 5 dias fora da banda. Os dois, o Ringo e o George, ameaçando a deixar a banda. Mas depois voltaram. Mais ou menos também aí no final de 1968, início de 1969, eles... O John, o Paul, acho que, não sei se o grupo todo, acho que o John e o Paul, eles decidem criar a Apple Corporation, tá? A Apple Corporation que cuidaria dos negócios dos Beatles. No fim, isso meio que acabou não acontecendo direito. Eles estavam com problemas de administração da banda, administração financeira, jurídica. Aí, nessa época, surge a figura de Alan Klein, tá?
a figura de Alan Klein, e também surge a figura dos Eastmans, tá? Mais ou menos aí em entre 1969 e 1970, o Paul McCartney ele já estava em relacionamento com a Linda Eastman, tá? Eles vieram a se casar depois em 1970, alguma coisa assim, e o Paul McCartney queria que os Eastmans, né, o sogro dele e o cunhado dele, assumissem a gestão administrativa aí da banda dos Beatles, mas George, Ringo e o John não queriam, eles queriam o tal de Alan Klein, um cara lá dos Estados Unidos, para administrar os negócios da banda, tá? Chega aí o ano de 1969, ao lançamento do álbum Abbey Road e o último álbum dos Beatles, que foi gravado aí entre 1969 e 1970 e foi lançado em 1970, o Let It Be, tá? Para o Let It Be foi gravado aquele último show que os Beatles fizeram em cima do telhado dos escritórios da Apple, tá? Eles fizeram um show surpresa no telhado, concertos para o telhado. E virou registro, virou um documentário também, Let It Be. E esse foi o último show, o show definitivo que a banda fez aí nos fins de 1969, início de 1970, tá? A situação dos Beatles entre 1969 e 70 ficou meio assim. O Alan Klein fazia parte da gestão financeira dos Beatles e os Eastmans eram advogados dos Beatles, tá? Só que aí depois o Alan Klein deu um jeito de tirar os Eastmans de serem advogados dos Beatles, aí ele ficou com um controle total, tanto jurídico como contábil aí da administração dos Beatles. Paul McCartney não gostou nadinha. Eu tô de saco cheio de tudo. Então, Paul McCartney decidiu deixar a banda definitivamente aí nos idos de 1970, tá, pessoal? Tchau, seus merda! Aí, o sonho acabou, como disse John Lennon, tá? O acordo mesmo, assim, a banda mesmo, eles só deixaram de existir em 1974, depois de assinarem lá os trâmites jurídicos para a banda deixar de existir. Então, a banda deixou de existir legalmente em 1974. Olha aqui o rabo da Luna, haters, que não gostam de rabo da Luna nos meus vídeos. Vai ter rabo de gato, sim. Aqui nesse Twitter eu hablo mesmo. Tá? Bom, depois aí do fim dos Beatles, que eles se separaram, cada um foi tocar sua vida, sua carreira. Em 1970, o John Lennon foi fazer parte da Plastic Ono Band, junto com a Yoko Ono. O Paul McCartney e a Linda McCartney, eles foram montar a banda The Wings, tá? Começaram a fazer apresentações. Ringo e George, carreira solo. O George tem um disco muito importante nessa fase aí dos anos 70, que é o Concerto em Prol de Bangladesh. E o Ringo não teve assim uma carreira tão expressiva assim como carreira solo, tá? Os outros três tiveram uma carreira mais expressiva em carreira solo. Bom, e assim, o que o pessoal também quer saber, por que os Beatles nunca foram tocar no Brasil, né?
Beatles nunca foram tocar no Brasil, tá? Minha mãe fanfiqueira, ela diz que os Beatles nunca foram tocar no Brasil porque consideravam o Brasil um país de terceiro mundo, país de macaco, isso segundo a fanfic da minha mãe, tá? Mas não é nada disso, até porque os Beatles foram tocar nas Filipinas e a Filipinas é um país pobre, né? Então, não tem sentido esse argumento, essa fanfic da minha mãe, não. Eu creio, assim, que, Beatles era uma banda que estava estourando muito naquela época, nos anos 60, e era caro trazer os Beatles pro Brasil, porque eles tinham que ser pagos em dólar, né, gente? A economia do Brasil melhora. Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! E você pagar os 4 em dólar, você tem que pagar o empresário da banda também em dólar, e toda a equipe que vem junto você paga em dólar, haja dinheiro para pagar em dólar, né? Então, os produtores da época preferiram, assim, não dá para bancar os Beatles no Brasil, e também os Beatles eram uma banda que se tocava em estádio, né? Digo lá, eles tocaram no Shea Stadium, nos Estados Unidos, e o Brasil não tinha, nessa época, expertise para mega shows. O máximo que o Brasil fazia em respeito a shows, aí com o pessoal da Jovem Guarda, era shows em ginásio, show lá no Teatro da Record, o programa Jovem Guarda. Então, os produtores eles não tinham também essa expertise para shows em estádios, que aí os mega shows no Brasil só começaram a aparecer nos anos 70, anos 80 para frente, tá? E também, né, pagar um negócio em dólar, eu prefiro pagar na moeda local, então eu pago os artistas aí da Jovem Guarda para eles fazerem o showzinho deles aí, pagamos em cruzeiro, tá? Então, foi um desses motivos também que os Beatles nunca vieram para o Brasil, né? O George Harrison foi o primeiro Beatle a ir para o Brasil, mas ele não veio nem para cantar. Ele veio para assistir Fórmula 1 aí no início dos anos 80, e na época o George Harrison ele era muito amigo aí do Emerson Fittipaldi. Então o George Harrison teve aí em um dos grandes prêmios do Brasil no início dos anos 80 aí, tá? O Paul McCartney, a primeira vez que o Paul McCartney esteve no Brasil foi em 1990, fez uma série de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, e depois ele voltou em 2010 para fazer mais shows, e outros anos, consequentemente, Paul McCartney voltou ao Brasil. Para fazer mais shows. O Ringo esteve no Brasil em 2011 para fazer shows também. E, infelizmente, o único Beatle que não esteve no Brasil foi o John Lennon. Até se cogitava aí no fim dos anos 70, início dos anos 80, uma possível volta dos Beatles, mas assim, ainda tinha muita coisa de ressentimentos entre John e Paul. Então ainda era tudo só especulação, mas infelizmente essa possível volta dos 4 foi interrompida por conta do assassinato de John Lennon, né? Então tornou-se impossível a volta dos 4. E o Paul, o George e o Ringo, eles meio que voltaram depois, tá? Nos anos 90, para o lançamento do álbum Anthology. O álbum Anthology, ele foi um box, assim, 3 caixas, tá? Que reuniam vários CDs, com gravações demo de estúdio, tá? Desde os tempos lá do início da carreira dos Beatles
as gravações feitas lá em Hamburgo, alguma coisa desse tipo, até as últimas gravações feitas lá no estúdio da Apple, lá em Londres, tá? Então, eles lançaram o álbum Anthology em 1995, com 2 músicas inéditas aí no álbum, a música Real Love e a música Free as a Bird, tá? E outras coisas também aí com os Beatles, o Circo de Soleil, espetáculos com os Beatles, filmes com os Beatles também foram lançados depois. Ainda assim, muita coisa. O último filme aí que foi lançado com os Beatles, acho que um documentário do Peter Jackson, o diretor de Senhor dos Anéis, ele lançou um documentário aí sobre o Let It Be, álbuns remasterizados e coisa e tal. Os Beatles ainda estão sempre por aí tocando e estão sempre assim, e é um legado, né? Os Beatles deixaram um legado musical muito forte para o rock. Eles foram do estilo rock balada para um rock mais experimental, e foi a banda que modificou gerações aí, tá, gente? Até hoje, né? Beatles é referência para muitas bandas e modificou gerações. Gente, a minha relação com Beatles, né? A minha relação com Beatles é a minha banda preferida, tá? A minha banda de rock preferida. Os Beatles, eu conheci, assim, através da minha mãe. Legal! Porém, minha mãe não tinha mais os discos dos Beatles em casa, segundo ela. Depois que ela casou, o meu tio ficou com os discos dos Beatles e ela não sabe o que o meu tio fez com os discos dela, deve ter vendido. Eu não aceito! Minha mãe não trouxe com ela os discos dos Beatles. Assim, esse conhecimento dos Beatles eu tive através da minha mãe, porque meu pai detestava músicas em inglês. Detesto. Péssimo. Odeio. Exceto Ray Conniff e Paul Simon e Art Garfunkel, que ele gostava. De resto, ele detesta música americana. Ele não gostava, não. Mas, assim, de ouvir música dos Beatles, foi depois que eu fui fazer uma feira de ciências. Eu estudei em 2 escolas particulares na minha infância, uma mais burguesa, a outra, aí depois eu mudei de escola, essa outra escola particular mais baratinha, no bairro do Imirim, e foi nessa escola mais baratinha, no bairro do Imirim, que a nossa professora de inglês... Play Sam, but the second time I have control the match. Lá, em ocasião da Feira de Ciências, ela dividiu a classe, assim, de A até J, vai fazer trabalho sobre cultura americana. E de L até Z vai fazer trabalho sobre cultura inglesa. Então, foi a partir daí que eu comecei a escutar os Beatles, porque teve uma menina lá do grupo que a gente estava fazendo sobre cultura inglesa. Ela levou algumas fitas dos pais, que tinha a música dos Beatles. Então, a gente fez esse trabalho sobre cultura inglesa e eu comecei a me interessar muito pelo som dos Beatles. Então, diferentemente da Rita Lee, que eu já gostava assim desde os meus 4 aninhos, desde os meus 4 anos, eu gostava da Rita Lee. O meu interesse pelos Beatles veio na adolescência, lá para os meus 14 anos, quando eu estava na 7ª série. E aí não parei mais,
Aí comecei a curtir muito, a gostar muito. Até hoje gosto muito dos Beatles, é minha banda número 1. Em 2016 eu tive a honra de estar em Londres e atravessar a Abbey Road. Atravessei a Abbey Road descalça, inclusive, como Paul lá no álbum Abbey Road. E para mim foi muito emocionante estar lá naquele momento, atravessando a Abbey Road. Eu me senti aquela menina de 14 anos descobrindo os Beatles fazendo trabalho de escola. Foi muito marcante para mim. Foi em 2016. E também marcante porque foi em 2016 que eu conheci o meu noivo lá em Londres, né? E vim toda essa saga para vir morar aqui na Holanda. E é isso daí. Fiz aí um resumo sobre a carreira dos Fab Four, tá? Para o próximo vídeo, vou dar uma continuidade aí falando de Beatles, mas eu vou falar sobre músicos brasileiros que fizeram versões das músicas dos Beatles. Muitos músicos brasileiros, aí as bandas, principalmente bandas da Jovem Guarda, fizeram versões. O Rony Von fez uma versão aí de uma música dos Beatles, então eu vou falar aí de bandas, de músicos brasileiros que fizeram versões das músicas dos Beatles, tá, pessoal? E vou aqui pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, dar like, dislike, deixar comentários nos vídeos, tá? Ativar o sininho de notificações quando vocês se inscreverem no canal e acompanhar a gente lá no Instagram, no @canal Oioioi, tá? E é isso daí, pessoal. Um beijo pra vocês. Fui! When I was young, so much younger than today.